Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Plínio Monteiro. Essa é uma videoaula para apresentar algumas das principais métricas de marketing que podem auxiliar em processos estratégicos dentro da sua empresa. E por que as métricas de marketing têm se tornado cada vez mais importantes dentro das empresas na atualidade? Bom, um dos primeiros pontos é que existe uma crescente necessidade das empresas demonstrarem que o marketing ele é um investimento e não um centro de custo. E nesse contexto, até mesmo o Market Sciences Institute, que é um instituto americano muito importante, que tem influência em todo o mundo, ele elegeu como um dos maiores desafios desse milênio a forma de criar métricas que sejam capazes de demonstrar os resultados das ações de marketing dentro das empresas. E essas métricas, quanto mais elas consigam trazer elementos financeiros para traduzir os resultados dos investimentos em um resultado financeiro para a empresa, mais elas estarão atingindo um critério para serem aceitas, principalmente no nível mais estratégico das organizações. Por isso, o grande desafio que nós temos nesse momento é justamente como a gente encontrar métricas que sejam capazes de traduzir aquele princípio central do marketing. Como que a gente gera valor para a empresa, gerando valor para o mercado. E nesse contexto, é interessante a gente considerar que aquele conjunto de ferramentas e dados que você tem dentro da empresa, ou mesmo fora da empresa, que poderão gerar bancos de dados, séries, ou mesmo relatórios, eles podem ser a base para você construir as suas métricas, que serão então medidas de performance, para você avaliar o desempenho da sua estratégia ao longo do tempo. Algumas dessas métricas devem ser capazes de apontar ou de explicar o lucro, tanto o lucro de marketing, quanto mesmo o que a gente vai ver que é o retorno de investimento de marketing. E esse retorno de investimento de marketing, ele deveria ser um antecedente, um fator que vai explicar se a empresa vai ter um lucro no final das suas operações. Por isso que ter as estruturas de dados e as ferramentas é importante para que a gente proponha métricas de marketing e algumas dessas métricas de marketing, especialmente aquelas que traduzem resultados mercadológicos em lucros ou resultado financeiro para a empresa, essas métricas deverão, então, ser capazes de explicar a lucratividade daquela empresa ou organização. Existem inúmeras referências para detalhar diferentes tipos de métricas que nós teríamos dentro das empresas ou organizações. Uma referência muito famosa, que é muito comum ser usada na academia ou mesmo pela prática, é o livro do Ferris, que são 50 métricas de marketing que todo executivo deveria saber. Ele tem uma série de métricas para diferentes aplicações e contextos estratégicos das empresas. Essa aqui é uma referência que eu estou trazendo dentro está dentro do livro do Kotler e do Keller, onde ele fala que nós podemos ter indicadores relacionados a clientes, indicadores relacionados a vendas, ao fluxo de caixa e, finalmente, à marca. Então, independente da referência que você tiver, vocês vão perceber que existe uma infinidade de indicadores e métricas de marketing e, conhecendo a ampla gama de indicadores disponíveis, você seria capaz de identificar quais deles serão melhor para ser aplicado como uma ferramenta de avaliação do resultado estratégico de marketing dentro da sua empresa, num determinado contexto estratégico. E por que as métricas de marketing são tão importantes e como que elas complementam aquela métrica tradicional que muitas vezes acabam sendo as métricas mais utilizadas para avaliar o resultado estratégico de uma empresa, que são as métricas financeiras. Vamos trazer um exemplo aqui. Então, imagina que a gente tem uma empresa, chama Biotronics, e que você tem uma comparação de diferentes métricas dessa empresa ao longo do tempo. Desde a receita de vendas, que você vê um incremento ao longo do tempo, ao mesmo tempo o custo das mercadorias vendidas que tem aumentado, mas ao mesmo tempo o lucro tem também aumentado, mesmo que os investimentos de marketing tenham aumentado e as outras despesas. E quando você olha assim, o lucro antes dos impostos, que em português normalmente a gente chama de LAGIR, lucro antes dos impostos, juros, lucro antes do imposto de renda e dos juros, ele também tem crescido ao longo do tempo. E você observa que do ponto de vista financeiro parece que essa empresa está muito bem. Então,
olhando essa pergunta aqui, se a gente lembrar dessas métricas financeiras, vai nos parecer que essa empresa tem sido muito bem-sucedida, certo? Agora, vamos olhar a mesma empresa sob a ótica das métricas de marketing. Observe algumas métricas importantes de marketing, como o crescimento do mercado, tem crescido bastante ano a ano, e olhe o crescimento das vendas dessa empresa, tem crescido bem abaixo da média de mercado. Isso significa que a participação de mercado dessa empresa tem caído ao longo do tempo. Observem a queda na participação de mercado em termos de receitas. Observem também como indicadores do ponto de vista do cliente sobre a performance daquele produto, a qualidade do serviço e o mesmo valor para o cliente também tem caído ao longo do tempo. Isso é um resultado bastante peculiar e é muito comum na prática. Muitas vezes, as métricas financeiras podem estar mostrando uma tendência de mercado e não uma tendência da empresa. Ou seja, enquanto o mercado ele tem crescido rapidamente, a empresa, por mais que ela cresça, ela tem crescido uma taxa menor do que o mercado. Isso se deve a quedas de indicadores de performance, de qualidade dos serviços, de valor para o cliente, a satisfação do cliente e mesmo a retenção daquele cliente. Ou seja, enquanto a métrica financeira ela tem um olhar muito externo, ela pode não refletir aquilo que é valor para o cliente, as métricas de marketing vão estar focadas nesse resultado. Por isso que a análise das técnicas, das métricas financeiras, de maneira isolada e sem levar em conta o relacionamento com o mercado, elas podem ser bastante enganosas. Por isso que as métricas de marketing elas se complementam às métricas financeiras para dar um grau de saúde daquela estratégia ou o sucesso daquela estratégia da empresa. Esses dois gráficos permitem uma visualização mais direta desses resultados. Observem, por exemplo, aqui a linha mais escura, que é o crescimento do mercado, e aqui nós temos o crescimento das vendas da empresa. Aqui já fica nítido que o desempenho da empresa, por mais que elas tenham crescido ao longo do tempo, ela tem perdido espaço para competidores nesse mercado. O que também se reflete nessa redução da participação de mercado ao longo do tempo. Então, pessoal, essa é uma breve introdução da importância das métricas de marketing dentro do contexto estratégico de qualquer organização ou empresa. Nos próximos vídeos, nós vamos ver algumas métricas que são extremamente importantes do ponto de vista de marketing. Então, acompanhe nos próximos vídeos para você entender como aplicar essas métricas na prática. Até a próxima. Tchau!